Muito bom dia, São Luís. Muito bom dia, Maranhão. Está no ar mais um Balanço Geral. Hoje, um programa especial. O resumão do que foi o ano de 2024. As principais notícias, as principais reportagens, tudo o que aconteceu neste ano que está se findando. A gente vai ter esse programa especial junto aí também com a retrospectiva da Venenosa. Então preste bem atenção, porque você vai até, inclusive, dizer: eu não estou lembrando dessa reportagem, não lembrava mais dessa notícia. Pois é, a gente trouxe um apanhado do que foi esse ano que está terminando. Olha, o primeiro mês de 2024 foi marcado por um crime bárbaro dentro de um coletivo aqui em São Luís. 3 homens, utilizando arma de fogo e faca, anunciaram um assalto no ônibus que fazia a linha Vila São José. Momentos depois, um dos criminosos atirou contra o motorista, identificado como Francisco Vale Silva, de 47 anos. A vítima morreu no local. O caso aconteceu na Avenida dos Franceses, próximo ao terminal rodoviário de São Luís. Na mesma noite, outro ônibus também foi alvo dos criminosos. Desta vez, na Avenida Daniel de Latouche, no bairro Maranhão Novo. A ação foi registrada por um dos passageiros, que tiveram os pertences levados pelos assaltantes. Eles ainda roubaram a renda do coletivo. A reportagem na tela do seu Balanço Geral. Um crime revoltante que chocou a população de São Luís. Era por volta das 8 horas da noite quando 2 criminosos, utilizando uma arma de fogo e uma faca, tomaram este ônibus de assalto que fazia a linha Vila São José rodoviária. Momentos após anunciarem o crime, um dos homens disparou contra a cabeça do motorista do ônibus. O crime aconteceu na Avenida dos Franceses, próximo à rodoviária da capital. Segundo informações de testemunhas que estavam no ônibus no momento que tudo aconteceu, o motorista recebeu ali a voz de assalto, inclusive uma ordem dos criminosos para parar o veículo. Porém, o motorista, por nervosismo, talvez não parou o veículo, momento então que os criminosos atiraram na cabeça dele. O ônibus ainda estava em movimento quando isso aconteceu, tanto que saiu da Avenida dos Franceses, atravessou o canteiro central e foi parar do outro lado da via. O motorista, identificado como Francisco Vale Silva, de 47 anos, chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, e também por guarnições da Polícia Militar. Mas mesmo com todos os esforços das equipes, ele não resistiu e morreu no local. Segundo um motorista de ônibus que não quis se identificar, a área onde o crime aconteceu já é conhecida pelos inúmeros assaltos ao transporte coletivo. Esse assalto bem aqui é corriqueiro. É de 5h30 da manhã até 6 horas da manhã, de segunda a sábado, tá? E de domingo a domingo, esse horário agora de 6 horas até por volta de 23 horas. É corriqueiro, todo mundo sabe que esse aqui é ponto de assalto, rapaz. Todo mundo sabe. Durante a fuga, os criminosos deixaram para trás a faca que foi utilizada no crime. Já a arma de fogo não foi encontrada. O presidente do Sindicato dos Rodoviários do Maranhão, Marcelo Brito, esteve presente no local. Ele lamentou a morte do companheiro e também levantou a possibilidade de mais uma paralisação no transporte coletivo de São Luís. Essa sensação de muita tristeza, né? Perder um companheiro desse daqui, um companheiro que está no dia a dia no volante, fazendo a sua atividade para ter o seu sustento da sua família, né, dentro do transporte. Por volta do mesmo horário, na Avenida Daniel de Latouche, próximo a um grande shopping da capital, outro ônibus também foi alvo de criminosos. Segundo testemunhas, foram 6 assaltantes que levaram os pertences dos passageiros e também a renda do veículo. Uma das vítimas que estava no ônibus gravou um vídeo expondo a situação. Bem em frente ao shopping, o ônibus que eu vinha. Foi assaltado, levaram a renda do motorista. Seis levaram. Seis caras. Assaltaram esse ônibus aqui, o ônibus que eu vinha. Assaltaram bem aqui, ó. Levaram só meu celular velho, que eu já tinha tirado até o chip dele mesmo. Mas foram 6, foi pânico aqui, ó. Levaram a bolsa de todo mundo aqui. Em nota, o Sindicato dos Rodoviários do Maranhão lamentou a morte do motorista. O governador do estado, Carlos Brandão, também se pronunciou nas redes sociais.
Abre aspas, inadmissível um trabalhador perder a vida dessa forma. Meus sentimentos à família e aos amigos do motorista Francisco Vale da Silva. Nosso sistema de segurança segue nas ruas, intensificando o policiamento para prender os culpados e garantir a paz à população, fecha aspas. Diversas equipes policiais realizaram rondas na região com o objetivo de encontrar os criminosos responsáveis pelo assassinato. Mas até o fechamento desta reportagem, ninguém havia sido preso ou identificado. Ainda durante o início do ano, um acidente que deixou uma vítima fatal chocou a capital maranhense e acendeu um alerta para os perigos vividos pelos ciclistas nas vias de São Luís. O caso aconteceu na Avenida dos Holandeses, na região do bairro Quintas do Calhau. Claudiomar Silva, 43 anos, morreu após ser atropelado por um carro. O motorista do veículo disse à polícia que cochilou no volante após tomar uma medicação no hospital. O teste de bafômetro do homem deu negativo. Ele foi encaminhado à delegacia para prestar mais esclarecimentos. A vítima foi identificada como Claudiomar Silva, de 43 anos. Policiais militares fizeram um atendimento da ocorrência e isolaram a área. Agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes controlaram o fluxo de veículos que se intensificou no local após o acidente. A vítima estava pedalando na avenida nas primeiras horas do dia, quando foi surpreendida pelo motorista, que perdeu o controle do veículo e acabou atingindo a bicicleta. Esta testemunha, que prefere não se identificar, passava pelo local no momento em que a colisão aconteceu. Eu fui chegando nesse momento, não tinha muito movimento de carro, só tinha 2 ônibus descendo o olho d'água com o Caial. Aqui estava vindo um carro e a bicicleta. Ele mais lá embaixo, acho que uns 20 metros, ele bambeou e quase subiu ao canteiro. Quando chegou mais aqui onde nós estamos, né, ele acertou o ciclista, que estava do mesmo lado, no mesmo sentido, subindo o olho d'água. Foi na hora que teve o acidente, jogou o ciclista mais em frente ali. E do jeito que ele caiu ali com a bicicleta, ele morreu na hora. Aí parou eu creio que era um médico, olhou ele, chamou a polícia, a SAMU, viu que já estava morto, foi embora. Aí logo em seguida chegou a polícia. Era por volta das 6 da manhã, quando o motorista dirigia o veículo no sentido Araçagi, na Avenida dos Holandeses. Ele colidiu com a traseira da bicicleta, onde a vítima acabou sendo arremessada para o sentido contrário da avenida e morreu no local. Familiares e amigos da vítima foram até o local e ficaram completamente abalados ao verem a cena. A esposa da vítima tentou dar entrevista à nossa equipe, mas não conseguia expressar a dor que estava sentindo ao ver o corpo do seu marido estirado no chão. Com certeza, ele era ciclista, andava direto aí, mas eu não quero falar. O motorista do veículo disse à polícia que tinha voltado de viagem há algumas horas antes do acidente e teria ido ao hospital por não estar se sentindo bem. Após ser medicado na emergência, o homem decidiu ir para casa e no caminho acabou cochilando. Fomos informados via CEOPS que tinha ouvido uma colisão aqui na Holandeses, onde teria uma vítima ao solo. Chegamos no local, constatamos que se tratava de um ciclista. A partir do momento que chegamos aqui, tentamos identificar para colher mais dados com relação a parentes para prestar informações. Aí fomos informados que o condutor do veículo se encontrava no local. Foi um choque entre um Creta e uma bicicleta. E esperamos o SAMU chegar, onde constatou aí o óbito do cidadão. O motorista, que não teve a identidade revelada, foi submetido ao teste de bafômetro, que deu resultado negativo. Ele permaneceu em um outro veículo até ser levado para a delegacia, onde deve prestar esclarecimentos. As causas do acidente serão investigadas. Chegamos no local, solicitamos aí a presença do SAMU, posteriormente ICRIM e BPRV, onde foi constatado 0% de álcool no organismo dele. Claudiomar era ciclista profissional e praticava o esporte há anos. Segundo conhecidos da vítima, o homem sempre fazia o mesmo trajeto na Holandeses e em outras avenidas de São Luís, assim como atletas que também pedalam pela cidade e precisam lidar com a insegurança no trânsito. Aqui a gente está tratando de um profissional
que uma bike de alto valor, uma pessoa que se dedica para o esporte, e infelizmente o poder público está olhando diversas mortes e não faz nada. Não vai ser o último, infelizmente. Queria muito dizer o contrário, mas não vai ser o último, porque o poder público olha e finge que não vê. E aí não temos ciclofaixa, separaram a litorânea em um determinado horário de tempo, mas se nós formos juntar todos os ciclistas lá, não vai dar para treinar. A gente não está falando de andar de 10 por hora, 20 por hora, a gente está falando de andar por 40 por hora, 50 por hora. O pessoal vai dizer assim, ciclista tem que andar na ciclofaixa. A gente não consegue disputar espaço com o pedestre, com o pai que está passeando com seu filho. Então nós precisamos de um espaço digno, que nós possamos andar com segurança, para que cenas como essa não se tornem a repetir. Infelizmente, mais um pai de família, mais um irmão, mais um filho tem a sua vida ceifada por falta de segurança, por falta de apoio do poder público. Ciclistas que passavam pelo local e conheciam Claudiomar se solidarizaram com os familiares. Os atletas fazem um apelo ao poder público para incluir vias de acesso para praticantes do esporte nas avenidas da Grande Ilha. Todo mundo que parou aqui diz, eu olho ele sempre no mesmo lado, indo e vindo da Raposa. É uma coisa que nós fazemos corriqueiramente. Por que tão cedo? Justamente para a gente tentar evitar esse aglomerado que é o trânsito de São Luís. Os motoristas, eles não têm a empatia de proteger o menor. Eles não protegem o motociclista, eles não protegem o ciclista, eles não protegem o pedestre. Infelizmente, com o poder que eles têm do carro, do tamanho, da velocidade que eles podem imprimir, em vez de proteger, eles parecem que fazem com mais vontade. E o resultado disso, motoristas, é esse. É uma vida que você vai tirar quando você está pegando o celular, quando você ingere bebida alcoólica. E fica aqui a revolta de todos os ciclistas. Para vocês que não prestam atenção, vocês podem se tornar um assassino, porque quem faz isso é assassino. Isso, é mais segurança para nós, porque a gente acorda cedo para fazer nosso esporte e também muitos ciclistas também usam esse meio de transporte para ir para o serviço. Então a gente sofre essa insegurança todos os dias, porque a gente não sabe se a gente volta para casa vivo, né? Então fica esse alerta aí para todos nós e também para os motoristas, que eles tenham que respeitar mais a gente, porque nós também somos seres humanos e em cima de uma bicicleta tem uma vida, né? Então, assim, a gente precisa mais de respeito por nós, ciclistas, né? E precisa também apelo pelo prefeito, né? Pelo Estado também, para que possa fazer mais ciclovias, né? Para que a gente possa ter esse direito, essa segurança de transitar com segurança e confiança, porque a gente não tem essa segurança aqui em São Luís, felizmente. Em fevereiro, os rodoviários iniciaram o mês em estado de greve. A categoria negociava com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros aqui de São Luís e recebeu uma contraproposta com redução no valor do ticket de alimentação, sem manutenção do plano de saúde e nenhuma oferta no percentual de reajuste nos salários. Em seguida, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários aqui do estado do Maranhão anunciou que a greve estaria confirmada em 72 horas, caso não houvesse um novo diálogo. Na semana passada, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários entrou em estado de greve, após receber uma contraproposta do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, com redução no valor do ticket de alimentação, sem a manutenção do plano de saúde e nenhum percentual de reajuste nos salários. A categoria deu prazo de 72 horas para um novo diálogo e para informar oficialmente aos órgãos competentes e à Justiça sobre a paralisação. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários, está mantida a paralisação de 100% da frota de ônibus por tempo indeterminado na capital maranhense, com início nas primeiras horas desta terça-feira. Olha, eu não acho muito legal pelo simples fato de que punir a população mediante uma discussão, né, de transporte público, isso não é bom e não gera nenhum benefício para a comunidade. Nenhum mesmo. É terrível, né? A pessoa fica sem ônibus para andar. Todos os ônibus parados, a população que depende de ônibus sofre, né? Sofre, verdade. Felizmente quem paga o pato somos nós, né? É sempre assim. A população acaba sofrendo, né? Quem depende de ônibus pode nem sair para trabalhar. Certeza. A corda arrebenta sempre do lado mais fraco, né? Em 2023, a última greve dos rodoviários em São Luís durou 5 dias.
O Sindicato dos Trabalhadores cobrava o pagamento dos salários em atraso e a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho feita no início do ano, que garantia um reajuste salarial de 7%. Os empresários alegavam que o atraso no pagamento dos salários aconteceu por suspensão dos repasses de subsídios da Prefeitura, que explicou que o Sindicato das Empresas não estava cumprindo o acordo de melhorar o transporte público e não poderia repassar subsídios nesta situação. Rapaz, é um pouco ruim para quem trabalha, né? Quem trabalha fica dificultoso para chegar até seu destino. Só quem sofre é a gente. E em fevereiro também foi o mês do Carnaval. 5 dias oficiais de folia com 16 atrações nacionais e 51 artistas e grupos locais. 2 circuitos carnavalescos e o total de 192 atrações, incluindo o pré-carnaval, animaram o público que lotou todos os dias de festa aqui na capital maranhense. Seguindo a programação do Carnaval do Maranhão, o segundo dia trouxe grandes nomes, como Chiclete com Banana, Zé Cabaleiro e Wesley Safadão. Teve gente que veio do interior só para curtir a folia. Esses rapazes vieram em grupo da Baixada e ficam na capital até a terça-feira. Eu vou continuar, venho pra cá todos os dias, eu e os meus amigos aqui. Reunindo a galera. A gente veio do interior pra curtir aqui, estamos na casa de um amigo nosso aqui, pra curtir. É muita gente, mas dá pra curtir bacana. Em 2024, os investimentos no Carnaval dobraram, com a expectativa de geração de empregos, renda e visibilidade para o turismo. Ao todo, serão 5 dias de folia, com 15 atrações nacionais e mais de 190 locais. Carnaval para todo gosto, atrações locais, atrações nacionais, a cidade cheia, gerando emprego, gerando renda, acima de tudo com muita segurança. Estou muito feliz porque a gente está fazendo o povo feliz. O povo gosta de festa, o povo gosta também de geração de emprego e renda. Não tenho dúvida que nosso carnaval hoje é considerado o maior carnaval da história do Maranhão e um dos maiores do Brasil. Isso faz com que a gente traga mais pessoas para dentro do Maranhão, para São Luís, para que a gente possa melhorar o nosso turismo, fortalecer a nossa economia, que é uma coisa que eu me preocupo muito, e, acima de tudo, botar o Maranhão no calendário nacional. Sendo que, a partir de quarta-feira, depois do Carnaval, qual é a tendência do turista? É ir conhecer o nosso lençóis maranhense, pois termina sendo uma extensão do Carnaval e uma extensão no turismo. Os efeitos desse investimento já foram percebidos pelo Leandro, que adora curtir o Carnaval ao lado da família e diz estar surpreso com a estrutura. É a melhor programação, o melhor Carnaval da história do Maranhão. O governo está de parabéns. E espero que ano que vem seja melhor ainda. Teve gente que emendou a programação do Circuito Litorânea com as atrações da Beira-Mar. Primeiro dia, eu tô vindo da Litorânea. Eu fui curtir o Chiclete com Banana. Melhor carnaval do Brasil! Todos os dias aqui ligado no Maranhão. Ao todo, cerca de 1 milhão de pessoas são aguardadas para aproveitarem o Carnaval do Estado na capital. O segundo mês do ano também foi marcado por chuvas fortes em todo o estado. Os intensos temporais que atingiram a Grande São Luís geraram sérios transtornos para a população. Dentre os impactos registrados, podemos citar alagamentos que comprometeram o tráfego em ruas e avenidas da região metropolitana, além de registros de desabamentos de casas e também de muros. Nas imagens é possível observar os estragos e prejuízos causados na Grande São Luís. Entre eles, a queda de árvore, poste, além da estrutura do circuito carnavalesco que ficou danificada, e um acidente na Avenida Jerônimo de Albuquerque. No início da semana foi registrado na Grande São Luís um temporal acompanhado de uma forte ventania. O fenômeno causou diversos transtornos e prejuízos à população. Eu moro em apartamento e voou muito telhado, caiu muito telhado. Foi. Começou tipo umas 10 horas, quando estava no quarto começou a vir os telhados abaixo. Mesmo com os danos causados pelo forte temporal, há quem prefira a chuva do que o calorão que tem feito na capital maranhense. Muito calor, tá bem forte o calor. Tá precisando chover? Sim. Este meteorologista explica o motivo da chuva ter sido acompanhada dos fortes ventos e os impactos que este fenômeno pode causar para a população. Esse trem de nuvens carregadas, que normalmente nós identificamos assim, se formou devido ao alto teor de umidade na coluna atmosférica sobre a ilha
de São Luís, né, como resposta a processos termodinâmicos locais. Isso culminou em rajadas de vento que atingiram valores próximos a 74 km por hora. E essa condição se caracteriza como um vento muito forte e pode provocar, entre outras coisas, quebra de galhos de árvores, queda de telhados, dificuldade em se manter em pé quando nós estamos sob a influência desse vento. Ainda segundo o especialista, apesar de eventos como este acontecerem na cidade, a previsão é que as chuvas continuem abaixo do normal nos próximos meses. A ventania associada a essa tempestade também vem acompanhada de muitos raios, né? E é importante também a gente destacar que como esses episódios eles podem se repetir, uma vez que estamos apenas no início do período da quadra mais chuvosa aqui no setor norte do estado do Maranhão, né? Onde a ZCT continuará atuando por se tratar da época de atuação dela. Mesmo que, em muitos casos, a ZCT possa ficar com atividade convectiva muito fraca, ainda assim, devido ao fenômeno de El Niño, ainda permanece muito intenso, apesar das chances de se extinguir nos próximos meses, mas ele ainda continua atuando, o El Niño, e isso ainda pode provocar muita escassez de chuva para a nossa região. Então, a previsão ainda e acontecer esses eventos esporádicos, mas, porém, a quadra chuvosa ela deve permanecer abaixo do normal. O terceiro mês de 2024 continuou a ser marcado por fortes temporais. A Defesa Civil do Estado divulgou uma lista com as cidades em situação de emergência. Em Trizidela do Vale, o rio subiu acima do normal e diversas famílias tiveram que deixar suas casas. As cidades mais atingidas com as cheias são Pedreiras e Trizidela do Vale, localizadas na região do Médio Mearim. O rio Pindaré está com mais de 13 metros acima do nível normal. Já o rio Itapecuru subiu 4 metros acima do nível normal e entrou na rota de atenção para as enchentes. De acordo com a Defesa Civil, 4 cidades do Maranhão decretaram estado de emergência devido às cheias dos rios causadas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Ao todo, 394 famílias estão desabrigadas, somando 800 pessoas que ficaram sem casa. Desde a sexta-feira, 8 municípios decretaram situação de emergência: Formosa da Serra Negra, São Roberto, São João do Soter, Tuntum, Monção, Pindaré Mirim, Conceição do Lago Açu e agora Trizidela do Vale, totalizando 438 famílias desabrigadas e 845 famílias desalojadas. De acordo com o Laboratório de Meteorologia do Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão, março será o auge do período chuvoso e a previsão é de mais temporais nos 8 municípios. O período chuvoso está em crescente e a previsão é de mais intensidade em abril, mês em que mais chove no nosso estado. O governo do Maranhão está atento a esse cenário e mantém a equipe da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil atuando com as coordenadorias municipais para atender as regiões mais afetadas. Este tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Maranhão explica quais medidas estão sendo adotadas nestes municípios. A Defesa Civil deve continuar realizando o monitoramento nas áreas de risco. A Defesa Civil Estadual segue com esse monitoramento, sobretudo nessas áreas de maior incidência, a fim de prevenir essas ocorrências e também promover essas medidas necessárias para a comunidade afetada. O auxílio do governo às famílias inclui o fornecimento de alimentação por meio da rede de restaurantes populares e nós temos 2 cidades, Pedreiras e Trizidela do Vale, que tem histórico de enchentes durante as chuvas, por conta dessa alta do rio Mearim nesse período. Nós já estamos com a equipe do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual nesses locais, com a atuação da 13ª Companhia de Bombeiros, que recebe também o apoio de outros militares de São Luís para as devidas providências. Com o avanço dos dias, a situação só piorou. Mais cidades decretaram situação de emergência devido às fortes chuvas e às cheias dos rios. Quase 400 famílias ficaram desalojadas. Pedreiras e Trizidela do Vale foram as cidades mais atingidas, pois ficam localizadas na região do Médio Mearim. 7 municípios entraram com decreto de situação de emergência devido às fortes chuvas nos últimos dias. As cidades atingidas foram São Roberto, Formosa da Serra Negra, São João do Soter, Tuntum, Monção, Conceição do Lago Açu e Pindaré Mirim. 7 entraram, entre eles estão São Roberto, Formosa da Serra Negra, São João do Soter, Tuntum, Monção, Conceição do Lago Açu e Pindaré Mirim. Semana passada a gente
Tinha 3 municípios em situação de emergência, hoje são 7. Quem decreta a situação de emergência é o município. Então, após o decreto que a gente vai dar o suporte e lembrando que quem faz a primeira resposta nessa situação é a Defesa Civil Municipal, que ela vai fazer o cadastramento das pessoas, vai ver quem está desalojado, quem está desabrigado, e logo após, caso não tenha suporte suficiente, aí de acordo com o Plano Nacional de Defesa Civil, aí sim que ela vai pedir auxílio do Estado ou da União. Segundo o Sistema Nacional de Desastre, que auxilia a Defesa Civil com a situação de emergência, no Maranhão há cerca de 800 famílias desalojadas, ou seja, pessoas que tiveram que sair das suas residências e foram abrigadas na casa de familiares ou amigos. Já 400 famílias foram desabrigadas. As vítimas das enchentes foram mobilizadas para abrigos públicos e recebem o auxílio e todo o suporte do município. Nós temos hoje 800 famílias desalojadas e 394 famílias desabrigadas, que somam um total de 1.194 famílias desalojadas e desabrigadas no Maranhão. Mesmo estando fora da lista de emergência, no município de Trizidela do Vale, o rio Mearim encheu acima do nível normal e as casas acabaram sendo atingidas. As ruas ficaram assim, inundadas. 64 famílias foram desabrigadas e 19 estão desalojadas. As vítimas estão sendo assistidas pelo município e os abrigos estão sendo direcionados e mapeados pela Secretaria de Assistência Social. A Secretaria de Assistência, o trabalho dela é a partir do momento que começa a mapear esses abrigos, para que a gente, quando chegue a época, como está com 2 dias já, nós tiramos a primeira família, já tem 2 dias, possa trazer essas famílias para um local seguro. A assistência social, ela sempre faz o papel de estar mapeando os abrigos, visitando. Os funcionários, cada um tem a sua função, quer dizer, de estar dentro de um carro, acompanha essas famílias até o local onde elas vão ficar, que quer dizer um local seguro. No mês de abril, um fenômeno incomum pegou os moradores do interior do estado de surpresa. A cidade de Cururupu registrou um temor de magnitude 4,7, de acordo com dados do Centro Sismológico Euromediterrâneo. Além disso, o Serviço Geológico dos Estados Unidos percebeu 5 tremores de magnitude 5 no encontro das placas tectônicas sul-americana e africana, isso no Oceano Atlântico, a mais de 1.300 quilômetros de São Luís. Um fenômeno que chamou a atenção dos maranhenses, principalmente dos moradores de Cururupu, cidade onde o tremor foi registrado e que fica distante a aproximadamente 130 quilômetros da capital São Luís. Apesar da situação curiosa, o tremor não causou estragos, isso por conta da sua magnitude, que foi de 4,7. A profundidade pode também ter dificultado a população do município de notar o fenômeno com mais intensidade. Essa não é a primeira vez em que tremores são registrados aqui no Maranhão. Em 2020 e no ano passado, esse mesmo fenômeno aconteceu na cidade de Itapecuru-Mirim, que fica no interior do estado. Nessas 2 situações, não foi apresentado nenhum tipo de risco à população, e isso por conta da fraca intensidade dos tremores. O que nós observamos, por exemplo, em Cururupu, é o que nós podemos observar em São Luís do Maranhão, em Belágua, Itapecuru-Mirim, em algumas áreas da Baixada Maranhense, Imperatriz do Maranhão, que são áreas que nos últimos 110, 120 anos ocorreram dezenas, se não centenas de abalos sísmicos registrados pelos diversos equipamentos presentes na rede de monitoramento brasileira. É importante destacar que nenhum instituto de pesquisa brasileiro, até o presente momento, confirmou a ocorrência do abalo sísmico de Cururupu. Esse abalo sísmico foi confirmado por uma agência que trabalha na Europa, que trabalha na África e, consequentemente, ali na região do Mediterrâneo. Esse professor de Geografia da Universidade Estadual do Maranhão explica o porquê do aparecimento desses tremores. Falar sobre abalos sísmicos é falar sobre a dinâmica interna que configura aquilo que nós chamamos de litosfera, que é uma das 3 grandes camadas em que se divide a Terra internamente.
Nessa camada fina, muito fina, parecendo uma crosta de uma casca de ovo, acontecem vários processos que são chamados de processos tectônicos, ou seja, processos que vão desde um abalo sísmico até mesmo uma dinâmica de separação ou de choque de grandes placas tectônicas. É muito interessante falar sobre isso por dois motivos. Primeiro, porque esses processos eles sempre existiram e caracterizaram a história geológica do nosso planeta. E o segundo é que cada vez mais, pelo aperfeiçoamento das nossas técnicas de medição, das nossas várias parcelas que configuram a superfície do planeta, nós temos acesso a precisas medições de como essas dinâmicas acontecem. De acordo com especialistas, somente tremores a partir do grau 5 podem causar danos a prédios, casas ou outras estruturas. Acontece em todos os lugares do mundo, só que em algumas localidades nós temos maiores intensidades, que são ali nas bordas das placas tectônicas, e em outros lugares nós temos em menor intensidade, como no meio dessas grandes placas, como é o caso, por exemplo, do Brasil. Um homem identificado como Jonathan Santos de Souza, 34 anos, foi preso em flagrante na capital maranhense, suspeito de assassinar a ex-namorada, conhecida como Idelane do Nascimento Pestana, de 29 anos, estudante de jornalismo. Segundo a Polícia Militar, Jonathan estava há cerca de 10 anos num relacionamento com a vítima. Porém, há algum tempo, ele vinha assediando a irmã de Idelane, chegando a colocar um aparelho celular para gravar o interior do quarto dela. Ao descobrir o caso de assédio, a família da vítima pediu que ela rompesse o relacionamento. E ela assim o fez. De acordo com a Polícia Militar, o crime teria sido premeditado. Jonathan enviou uma mensagem na rede social para a vítima. Ao abrir a porta de casa, ela teria sido surpreendida por ele e foi morta com um golpe na altura da garganta. Após entrar na casa da vítima, ele aplicou um golpe chamado de mata-leão e, em seguida, desferiu 4 golpes de faca contra Idelane, que não resistiu aos graves ferimentos e morreu minutos depois. Jonathan permaneceu ao lado do corpo até a chegada da polícia. Nas redes sociais, Idelane sempre aparecia feliz. A jovem de 29 anos viveu parte do tempo cercada por familiares e amigos. Uma vida toda pela frente que foi tirada por alguém com quem ela conviveu por quase 10 anos. A imagem é de Jonathan Santos de Souza, ex-namorado da jovem. Tudo ia bem até que Idelane decidiu romper o relacionamento. O motivo? Desconfiança do próprio namorado. Segundo o inquérito policial, Jonathan estava assediando a irmã mais nova da ex-namorada. Os planos do suspeito foram descobertos, dando um ponto final no namoro. Vítima e autor tinham um relacionamento de aproximadamente 10 anos, eles só namoravam, não conviviam ainda maritalmente. A vítima tinha, inclusive, comprado um apartamento que estaria passando por reforma, e já que os dois pretendiam morar juntos, né? Só que na data de ontem, ela teria descoberto que esse namorado estava tentando ou estava assediando a irmã dela mais nova. A partir disso, ela resolveu romper esse relacionamento. Um dia depois do término, Jonathan, que não aceitava o fim do relacionamento, entrou em contato com a jovem. Na mensagem enviada às 2 da madrugada, o suspeito pede para que Idelane vá até a porta de casa para conversar com ele. A vítima chegou a abrir o portão, sem imaginar o que estava por vir. Que no decorrer dessa conversa se iniciou uma discussão. Ele, a princípio, teria desferido um golpe de mata-leão nela com a intenção de matá-la. Ela sobreviveu. Depois ele teria pego uma faca e teria efetuado pelo menos 4 golpes de faca contra ela, causando a morte dela. Após o crime, ele permaneceu lá no local, ao lado do corpo da vítima, como se nada tivesse acontecido, até que a família acorda, vê aquela situação, aciona a polícia militar, que fez a prisão dele e a apresentação aqui no plantão da homicídios. Depois de ser preso, Jonathan foi trazido aqui para a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, que investiga o caso. Aqui, o ex-namorado confessou o crime e deu detalhes de como planejou a ação.
muito frio, não demonstrava nenhum arrependimento, falava do crime cometido como se tivesse acordado e tomado café, como se fosse algo muito normal, né? Não, isso aí realmente causou muita estranheza e causa ainda mais repúdio diante desse crime brutal que ele cometeu. Ele tinha acesso total à casa da família há 10 anos. A mãe da vítima disse que o acolheu na própria casa como se ele fosse um filho e, de repente, de madrugada, acorda vendo a filha morta por esse mesmo indivíduo que ela colocou ali e acolheu dentro da casa dela. De acordo com a delegada que acompanha as investigações, familiares da vítima confirmaram os assédios praticados contra a irmã mais nova de Idelane. Segundo a polícia, o criminoso chegou a filmar a jovem dentro do quarto. A irmã da vítima mostrou o telefone celular dela, né? Ela disse que estava dentro do quarto dela quando percebeu que tinha a câmera de um celular pelo lado de fora, né? Entre a porta e o chão, dava uma distância de uns 3 ou 4 dedos, e naquele espaço ele estaria gravando o que ela estava fazendo dentro do próprio quarto, né? Ela e a irmã dormiam em quartos separados. Ela pegou o celular dela para testar se realmente daria para gravar alguma coisa, e ela fez uma gravação com o celular dela e, de fato, o celular naquela posição dava para ver tudo que ela estava fazendo dentro do quarto dela. Ela disse que já há alguns anos sofria esse assédio por parte dele, já tinha comentado com a irmã que ainda não tinha decidido pelo término, e diante dessa descoberta de que ele estava colocando o próprio celular dele para gravar as imagens da irmã da vítima dentro do quarto dela, ela teria sido pressionada a terminar o relacionamento, que de fato aconteceu. Idelane era estudante de jornalismo, morava com os pais no bairro Alto da Esperança, na área Itaquibacanga, em São Luís. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal da capital e logo depois liberado para os familiares. Durante o velório, a irmã de Idelane conversou com a nossa equipe de reportagem. Nervosa, a jovem preferiu não se identificar e conta que não entende o motivo de tanta violência. O que eu quero relatar é que a gente nunca imagina que vai acontecer na família da gente, até que no momento realmente acontece, sabe? E nesse momento a minha família inteira se encontra mobilizada por essa situação e inacreditável. Esse crime é hediondo de um monstro dessa monstruosidade, e a gente acaba não acreditando. Então, realmente, a gente precisa acreditar na justiça do nosso país, né? Que minha irmã não seja só mais uma estatística. Porque quando é na nossa vida, dói muito. Segundo a delegada, a polícia tem até uma semana para concluir as investigações. Depois de prestar depoimento, Jonathan foi levado para o sistema prisional. Certo, até a próxima quinta, essa investigação tem que ser finalizada, né? Vai ser finalizada pelo Departamento de Feminicídio e vão ser ouvidas ainda outras testemunhas, familiares dele, familiares dela, possíveis vizinhos que possam ter ouvido alguma coisa, já que ele entrou na casa pulando o muro, né? Na madrugada, e depois ela abriu a porta de dentro da casa mesmo para dar acesso a ele. E a gente aguarda também os laudos periciais para finalizar a investigação e encaminhar os autos da justiça. E agora nós vamos ao rápido intervalo comercial. Não saia daí, não desliga a TV, não mude de canal. Em 1 minuto tem mais Balanço Geral.